Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 46. Dando prosseguimento à nossa série de leituras comentadas das meditações de Marco Aurélio, chegamos ao livro 5º, entradas ou capítulos de número 6 e 7. Como sempre, a tradução de que faremos uso é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, em domínio público, e você poderá acompanhar o trecho que será lido, analisado e comentado aqui pela descrição do vídeo. Muito bem, vejamos o que Marco Aurélio diz de si para si neste ponto das suas meditações. 6. Certos homens, quando prestam qualquer serviço a alguém, apressam-se, por assim dizer, a faturá-lo. Outros não se mostram tão apressados, mas, de si para si, consideram-se perante o beneficiado como perante um devedor e não esquecem o bem que fizeram. Outros esquecem o que fizeram. São semelhantes à vinha que produziu o cacho e não pede nem espera coisa alguma em troca. São semelhantes ao cavalo que correu, ao cão que caçou, à abelha que fabricou o mel. O homem que praticou uma boa ação não deve apregoá-la, mas, tendo-a terminado, começará outra, simplesmente como a vinha que, de novo, na estação conveniente, produzirá outro cacho. É, pois, necessário ser como essa gente que procede, por assim dizer, sem saber o que faz? Sem dúvida. No entanto, é preciso sabê-lo, porque, segundo dizem, um ser sociável deve compreender que procede para o bem comum e, por Júpiter, é natural desejar que o próximo o compreenda também. É verdade o que dizes, mas não atinges o sentido do meu conselho, e por isso serás um dos que citei primeiro, pois eles também se deixam guiar por uma aparência de razão. Mas, se quiseres entender bem a significação do meu conselho, não tenhas medo de que ele te afaste jamais de proceder para o bem comum. Muito bem. Temos um belo trecho das meditações de Marco Aurélio, uma bela meditação, um pensamento bastante interessante, e vemos Marco Aurélio, mas mais uma vez, comparar aquilo que sucede no mundo humano com o mundo natural. Dentro da cosmovisão estoica, e é cosmovisão mesmo, porque de fato eles olham para o universo, o ser humano tem um papel natural a cumprir, que é ir na direção do bem moral e na direção da chamada areté, excelência ou virtude, e esse papel tem como correlatos nos mundos naturais que bordejam o mundo humano as funções dos animais. Então, assim como as formigas trabalham para o inverno, assim como as formigas trabalham para o formigueiro, para a abelha rainha, para a perpetuação da sua espécie, assim como as abelhas fabricam o mel, assim como os outros animais criam as suas próprias estruturas sociais, o ser humano também deve cumprir a sua função. Nós vemos isso trabalhado de diversas maneiras ao longo das meditações, e é muito importante insistir neste fato. O bem moral, para os estoicos e para Marco Aurélio, evidentemente, é a realização da natureza do próprio ser humano. E isto é o que vai guiar Marco Aurélio nesta meditação de número 6 do livro 5º. Vai dizer Marco Aurélio o seguinte: certos homens, quando prestam qualquer serviço a alguém, apressam-se, por assim dizer, a faturá-lo. Então, há aquelas pessoas que praticam boas ações na intenção de receber algo em troca, nem que seja um agradecimento, nem que seja um muito obrigado. Outros homens, uma segunda categoria, não se mostram tão apressados, mas de si para si consideram-se perante o beneficiado como perante um devedor, e não esquecem o bem que fizeram. Outros são mais tímidos, são mais cautelosos, talvez tenham mais tato, mas internamente, no seu íntimo, de si para si, consideram-se beneficiadores e beneficiadores que de algum modo podem receber uma retribuição. E há uma terceira classe de seres humanos, que é a que vai interessar Marco Aurélio, porque aqui estão
os mais perfeitos, outros esquecem o que fizeram. São semelhantes à vinha que produziu o cacho e não pede nem espera coisa alguma em troca. São semelhantes ao cavalo que correu, ao cão que caçou, à abelha que fabricou o mel. Essa terceira classe de indivíduos, que estão muito próximos da sabedoria, são aqueles que, quando praticam uma boa ação, entendem que essa boa ação, em primeiro lugar, é o pagamento de si mesma, em segundo lugar, é algo no qual o ser humano não deve permanecer por muito tempo. Por quê? Vira-se a página. Você praticou uma boa ação, se estiver imbuído desta mentalidade generosa, passa para a próxima. Não fica imaginando, puxa, talvez eu tenha que receber alguma coisa, um olhar súplice, alguma palavra de agradecimento, ou algum dia eu posso retirar algum benefício disso, ou eu quero ser visto praticando esta ação para que a fama corra e eu seja enxergado como um benemérito, alguém bom. Não é nada disso. Então aqui não é o mundo do Twitter, evidentemente não é o mundo das redes sociais, não é o mundo nem do falso moralismo e nem daquilo que se convencionou chamar sinalização de virtude. Não é o mundo daqueles que mostram algo para os outros para que sejam admirados como pessoas boas, como pessoas preocupadas. Não. É o mundo daqueles que praticam a boa ação no silêncio dos seus corações, por assim dizer, que praticam boas ações e não fazem alarde delas, porque estão convencidos de que o preço dessas ações, a retribuição por essas ações, são essas ações mesmas, e não a fama que delas possa advir, e não alguma coisa a mais que se possa acrescentar a elas. Então há três classes de indivíduos: aqueles que são, por assim dizer, interesseiros, os interesseiros diretos, que querem receber algo em troca daquilo que fizeram. Há, digamos assim, os interesseiros tímidos, aqueles que lutam consigo próprios, mas que não se deixam de considerar credores e não deixam de considerar os outros beneficiados, que de alguma maneira deveriam pagar aquilo que a eles foi feito. E há essa terceira classe de seres humanos, muito perto da sabedoria, que se bastam na ideia de que a boa ação é o pagamento de si mesma, ou a virtude, o pagamento de si mesma, como Sócrates mesmo já dizia. Estes terceiros homens, esta terceira classe de seres humanos, são justamente aqueles que praticam a própria natureza, que seguem a própria natureza, que vivem segundo a natureza, vejam aí a expressão tão cara aos estoicos, e dão algo aos outros, assim como a vinha fornece os cachos, as uvas viníferas aos seres humanos, assim como os cães caçam, farejam e nada exigem em troca. Simplesmente entendem que essa boa ação é o segmento da sua própria natureza e não pedem nada em troca, são como elementos naturais. O homem que praticou uma boa ação não deve apregoá-la, não deve ficar dizendo: veja a boa ação que eu pratiquei, veja como eu sou bom, veja como eu sou virtuoso, veja como eu sou preocupado com os outros. Nada disso. Não é assim que o ser humano, pelo menos o ser humano que se preze, o ser humano que entenda como as coisas são, deve proceder. Mas tendo-a terminado, começará outra, simplesmente como a vinha que, depois de colhidas as uvas, de colhido o cacho, produz outro cacho. É assim, como um elemento da natureza, como uma planta, como um animal. Terminada a boa ação, começa-se outra boa ação. E não se fica nessa ruminação interesseira, ou nessa ruminação que pede dos outros algo que talvez eles não estejam dispostos a dar. Porque quando você pratica uma boa ação, deve bastar a boa ação em si, e não a ideia de que os outros têm algo a lhe dever. E a depender do tamanho da sua boa ação, isto é algo bastante observado por diversas tradições, em vez de beneficiar a pessoa, você a acaba humilhando, você acaba, enfim, dando algo para ela que ela não terá condições jamais de pagar. E isso para muitas pessoas é insuportável, para os orgulhosos sobretudo. Então, quando se pratica uma boa ação, a prudência deve entrar em campo também, porque a depender do tamanho dessa boa ação,
os efeitos podem ser justamente os contrários. E isto demanda uma sabedoria prática chamada phronesis, ou prudência. Muito bem. Há aqui uma voz que pode ser de Marco Aurélio ou pode ser de algum interlocutor que ele conhece, que tem alguma formação filosófica ou tem algum talento questionador. É, pois, necessário ser como essa gente que procede, por assim dizer, sem saber o que faz, esta última gente que foi mencionada na meditação de Marco Aurélio? Sem dúvida. Mas isso não seria um tipo de inconsciência? Na verdade, não. Esse desprendimento com relação a possíveis retribuições só se consegue com um aprofundamento na própria consciência e uma compreensão muito grande acerca do que nós viemos a fazer aqui. Então não é uma inconsciência, não é não saber o que se faz propriamente. Continua o contestador. No entanto, é preciso sabê-lo, é preciso que alguém o saiba, porque, segundo dizem, um ser sociável deve compreender que procede para o bem comum. E por Júpiter, na verdade, é por Zeus, né, porque escreve-se em grego, mas é um costume de uma certa época traduzir os nomes dos deuses gregos para nomes latinos. Por Júpiter é natural desejar que o próximo o compreenda também. Qual é a questão colocada assim? Se não se deve fazer alarde nenhum das boas ações, é possível que essas boas ações nem mesmo sejam notadas. Então é necessário que alguma visibilidade a essas boas ações, de acordo com a voz desse contestador, desse interlocutor possível, seja dada. Como os outros vão compreender que um bem está sendo feito, se tudo é feito a socapa, se tudo é feito de maneira, enfim, quase clandestina, secreta ao menos, né? E aqui há uma concessão por parte da voz principal de Marco Aurélio: é verdade o que dizes, nós somos seres sociáveis. Então, evidentemente, quando praticamos boas ações, há alguma visibilidade nessas ações. Há pessoas que observam o que nós estamos fazendo. Para a perspectiva estoica, quanto menos pessoas notarem, melhor. Quanto menos pessoas souberem disso, mais pura é essa ação virtuosa, essa ação excelente, né? Mas não atinges o sentido do meu conselho. Você não está entendendo o que eu estou dizendo, né? E por isso serás um dos que citei primeiro, pois eles também se deixam guiar por uma aparência de razão. Porque você não entende o que eu estou dizendo, você estará dentre aqueles que, ao praticarem uma boa ação, ficam pensando em receber algo em troca, né? Mas se quiseres entender bem a significação do meu conselho, não tenhas medo de que ele te afaste jamais de proceder para o bem comum. Então não tenhas medo de agir na direção do bem comum, praticando essas boas ações. Não tenhas medo das consequências que essas boas ações terão. Não tenhas medo da possível ingratidão, da possível incompreensão, da possível inveja que elas acabam gerando. Muitas vezes a pessoa pratica o bem e é invejada por isso, é detestada por isso, é odiada por isso. Não é compreendida nas suas intenções, é vista como alguém que tem um interesse por trás daquilo que está fazendo. Então, a ideia aqui, né, que Marco Aurélio não resolve totalmente, de maneira argumentativa, a questão colocada pelo seu interlocutor imaginário. Ele simplesmente diz: isso é não entender a nobreza daquilo que eu estou propondo, isso é não entender a altitude que eu estou tomando, isso é não entender a elevação deste ponto de vista natural segundo o qual é possível a um ser humano passar de uma boa ação a outra sem nada pedir em troca, assim como um elemento da natureza, de uma natureza dadivosa, dá os seus bens e vai dando-os seguidamente, sem pedir do ser humano quase nada em troca. Então Marco Aurélio não resolve argumentativamente, ele simplesmente aponta para o fato de que não se está observando o conjunto de coisas do ponto de vista correto. E por fim nós temos uma brevíssima meditação, a de número 7, que diz o seguinte: oração dos atenienses. Manda chover, bom Júpiter, sobre a terra dos atenienses. Ou não se deve orar,
ou se deve orar assim, com simplicidade e nobreza. Então Marco Aurélio gosta dessa oração dos atenienses, não sei se trata de uma oração contemporânea a ele, ou de uma oração antiga, que já não era mais praticada, mas de todo modo ele se identifica aqui com a religião mais popular e vê beleza nesse modo simples, despojado de se falar com o Deus, nessa identificação direta entre o Deus e uma dádiva da natureza, a chuva, e diz que ou você ora assim, ou você faz uma prece desta maneira concreta, simples, objetiva, franca, de coração leve, ou você não deve orar, você não deve fazer preces. Bruna coloca o seguinte nesta entrada de número 7. Prece dos atenienses. Chove, chove, ó amado Zeus, sobre as aradas dos atenienses e nas planícies. Ou não devemos orar, ou devemos orar assim, ingênua e livremente. Então, a ingenuidade, a liberdade, a simplicidade, a nobreza, usem-se aí os termos que quiserem, no pedido que se faz a Zeus, é algo que Marco Aurélio acha importante para a sua própria vida. Esse sentimento religioso, essa piedade que nós vemos aqui ao longo das páginas das meditações, encontra um eco em uma prece popular, que ele acha singela, bonita, e por isso ele traz para o meio dos seus pensamentos. Então, é nas próprias ações mais cotidianas da natureza e mais propiciadoras de dádivas que nós devemos ver uma ação divina, assim como o povo mais simples é capaz de enxergar, apesar de toda a, aspas, sofisticação estoica na concepção da divindade, da natureza, do todo, etc, etc. Ele não deixa de aprender algo com a religião comum, com os cultos mais populares. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer sobre estas duas entradas. Nós continuamos com nossa série dedicada às meditações de Marco Aurélio. Continuamos no livro 5º. Um abraço, até mais. Tchau.